E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Vanessa Novaes e hoje nós vamos continuar a aula da semana passada que foi sobre tronco encefálico. Vamos lembrar aqui um pouquinho sobre o tronco encefálico e também vamos ver as estruturas anatômicas. Roda aí! Bom pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui para a gente entender o tronco encefálico, né? Então aqui a gente tá vendo, ó, que são vasos, né? Vasos aqui do polígono de Willis, solto, né? E aqui no fundo, ó, a gente vê, ó, aqui no fundo, ó, é mesencéfalo. Essa parte gordinha aqui é a ponte, ó. E aqui a gente vê o bulbo meio amassado, né? Na semana passada a gente deu uma ênfase para o mesencéfalo. Na aula de hoje nós vamos dar uma ênfase para a ponte. A ponte, que é uma estrutura que tem um nome bem propício, já que atrás dela nós temos o cerebelo e ela serve como uma comunicação entre o cerebelo e as demais estruturas do sistema nervoso central. Vamos dar uma olhadinha aqui na anatomia da ponte. Anatomicamente ela não tem nada de especial. Nós temos aqui a ponte situada entre o mesencéfalo, que está aqui em cima, e o bulbo, que está aqui embaixo. Essa linha entre a ponte e o bulbo é chamado de linha bulbopontina. E aqui você encontra a ponte, tá? Uma coisa interessante da ponte é que ela tem, ó, olhando de ladinho você vê, ó, ela tem um sulco aqui bem profundo, chama sulco da artéria basilar. Existe uma artéria bem grandona aqui, ó, pronto, deixa eu botar aqui. Ó, existe uma artéria bem grandona na frente da ponte chamada de artéria basilar. É a partir daqui da artéria basilar que a gente tem as ramificações que vão dar origem a uma vascularização bem específica do encéfalo chamada de polígono de Willis. Eu tenho uma aula sobre isso, você pode dar uma olhadinha lá sobre vascularização encefálica. E a artéria basilar é um vaso importantíssimo que está levando sangue para as estruturas, diversas estruturas do encéfalo, beleza? E a artéria basilar está aqui. Bom, tirando isso, né, pensando mais em fenômenos neurológicos e menos vasculares, a gente vai observar que atrás aqui na ponte, ó, a gente tem os pedúnculos cerebelares. Como assim? Aqui a gente tem o pedúnculo cerebelar inferior, aqui a gente tem o pedúnculo cerebelar médio e aqui a gente tem o pedúnculo cerebelar superior. Gente, esses pedúnculos, aqui tem de um lado e aqui tem do outro, ó, tá? Esses pedúnculos aqui, pessoal, é a região onde eu tenho a conexão entre o cerebelo com as demais estruturas do encéfalo. Neurônios que levam informação do tipo de movimento que está sendo executado, que está lá na medula espinhal, eles vão levar essa informação para o cerebelo. Afinal, o cerebelo é um órgão importante para a coordenação do movimento. Então, é óbvio que ele precisa receber informação do tipo de movimento que está sendo executado. Esses neurônios lá da medula levam informação para o cerebelo, e eles levam essa informação via pedúnculo cerebelar inferior. Então, as aferências nervosas que chegam lá no cerebelo chegam via pedúnculo cerebelar inferior. Já o pedúnculo cerebelar médio recebe informações que vêm da ponte. E o pedúnculo cerebelar superior recebe informações que vêm do cérebro. Então, os pedúnculos cerebelares, que estão aqui situados na região posterior da ponte, são as estruturas em que nós temos a troca de informações do cerebelo com as demais estruturas do encéfalo. Se você quiser uma aula só de cerebelo, ainda não tenho no canal, você pode pedir nos comentários, beleza? Muito bem. Outra coisa interessante da ponte é que ela tem dois centros aqui dentro, tá? Chamado de centro pneumotáxico e centro apnêustico. São centros respiratórios que basicamente vão ditar a ritmicidade da respiração. Isso a gente vai falar melhor na aula de bulbo, porque existem outros centros respiratórios lá no bulbo que se complementam com os centros respiratórios pontinos na regulação da frequência respiratória, da intensidade da respiração, né, e das trocas gasosas em geral. Então eles têm ali centros chamados de centro de controle cardiorrespiratório, que a gente vai falar melhor na aula de bulbo. Mas em geral, nós encontramos isso na ponte também. Esses centros que regulam a ritmicidade da frequência respiratória. É interessante, né? É como se fosse um marca-passo da respiração. Bom, vamos dar uma olhadinha na ponte cortada.
Bom, a partir de um corte transversal da ponte, o que a gente observa? Aquelas formações reticulares que a gente viu lá no mesencéfalo, a gente vai ver também na ponte, a gente também vai ver no bulbo. Essas formações reticulares formam o sistema ativador reticular ascendente, que eu também falei na semana passada. Se você não assistiu a aula da semana passada, dá uma olhadinha nessa aula aí para você acompanhar. É uma continuação, tá bom? Dessas formações reticulares saem neurônios, né, que vão levar informações para o cérebro, muito envolvidos na atenção, no ciclo sono e vigília, na aprendizagem. E aí, dentro dessas formações reticulares, a gente tem o locus coeruleus, que a gente vê bem aqui, ó. Locus coeruleus são neurônios que vão aqui para o cérebro liberar noradrenalina no cérebro, muito importante para atenção, alerta, o ciclo sono e vigília, para você aprender, para memória, tá? Para modulação do humor e por aí vai. Além desse locus coeruleus, nas formações reticulares da ponte, nós vamos encontrar os núcleos da RAF também, que são neurônios que saem dali da ponte. Existe núcleo da RAF no mesencéfalo também, e também existe no bulbo, que são neurônios que vão se disseminar tanto para a medula espinhal, quanto para o cerebelo, quanto para o cérebro, liberando serotonina, um neurotransmissor muito importante para a modulação da dor. A gente libera serotonina para diminuir a dor. Então, o núcleo da RAF ali da ponte é responsável por liberar a serotonina e que vai ajudar nessa modulação da dor pra gente, além de modular o humor também. E também temos núcleos pontinos que contêm neurônios colinérgicos, neurônios que saem ali do núcleo pontino, sobem, isso tudo é formação reticular, tá, gente? Locus coeruleus, núcleos da RAF e núcleos pontinos, é tudo formação reticular. Esses neurônios dos núcleos pontinos vão liberar acetilcolina no encéfalo, principalmente no cérebro, muito importante para a atenção, ciclo sono e vigília e, consequentemente, também para a aprendizagem. Então, é essa formação reticular que você está vendo bem aqui. Outra coisa que a gente observa na ponte é um nervo craniano muito importante, muito grandão saindo da ponte. Isso porque o núcleo dele também está situado na ponte, tá? Que é o núcleo do nervo trigêmeo. É o quinto par de nervo craniano. Então, é um nervo que sai da ponte e o seu núcleo está situado dentro da ponte. Chama nervo trigêmeo, quinto par de nervo craniano. O que esse nervo faz? Esse nervo ele tem duas funções, tá? A função motora dele vai controlar os músculos da mastigação. Então, o nervo trigêmeo, a parte motora, e a gente vê o núcleo motor aqui, ó, do nervo trigêmeo, são neurônios motores, neurônios que estão saindo da ponte e inervando músculos específicos da mastigação. Aqui a gente observa aqui os músculos da mastigação. Esse aqui é o músculo temporal, ó. Ele tá movendo a mandíbula ali de cima, ó. Aqui, ó. Tá? A gente tem esse bem aqui, que é bem grandão, bem forte também, chama masseter. A parte superficial é a parte profunda dele. E aqui a gente vê os pterigoides aqui dentro, ó. Então, esses músculos da mastigação, eles precisam receber acetilcolina dos neurônios. E esses neurônios que liberam acetilcolina nesses músculos são neurônios que fazem parte do nervo trigêmeo. Já a parte sensorial do nervo trigêmeo, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, a parte sensorial, aqui é o nervo trigêmeo, ó, gente. Vamos ver ele saindo aqui da ponte. Olha aqui, aqui é a ponte e aqui é o nervo trigêmeo, ó. Isso aqui é o nervo trigêmeo. Então, o que acontece, ó? Esse nervo ele é chamado de trigêmeo porque ele tem 3 ramos aqui, ó. 1, 2, 3. Esse nervo trigêmeo, ele sai do crânio, ó, e ele vai ele vai inervar toda a face, tá, ó. Isso aqui são todas ramificações amarelinhas que você tá vendo, são todas ramificações do nervo trigêmeo. O que o nervo trigêmeo vai fazer, então? A primeira porção dele é o ramo oftalmico, ramo maxilar é a segunda opção, a segunda ramificação, e a terceira é o ramo mandibular. E esses ramos, esses nervos, né? Esses neurônios desses nervos vão se espalhar pela face e vão levar a capturar informações sensoriais somáticas da face. Dor, tato, alteração de temperatura, discriminação de 2 pontos, sensações táteis em geral, né? Sensações somestésicas. Elas são percebidas na face a partir da ativação de neurônios sensoriais
que fazem parte do nervo trigêmeo. Essa é a parte sensorial do nervo trigêmeo. Então, a parte motora controla os músculos da mastigação, a parte sensorial controla a sensação da face. E aí, esses neurônios entram na ponte, da ponte eles vão para o cérebro para processar essas informações sensitivas. Além do nervo trigêmeo que está saindo da ponte, a gente tem outros nervos cranianos que saem no sulco bulbopontino, entre a ponte e o bulbo, mas os seus núcleos estão situados dentro da ponte. Aqui a gente está vendo o tronco encefálico, eu coloquei só os nervos cranianos aqui, ó. Então esse grandão que você está vendo aqui, ó, é o nervo trigêmeo que a gente já falou, saindo da ponte, a gente já sabe que o núcleo dele, tanto o motor quanto o sensitivo, está situado dentro da ponte. A parte sensitiva é essa maior dele, tá? Atrás dele a gente vê a parte, ó, a parte motora tá bem do ladinho aqui, ó. Aqui é a parte motora do nervo trigêmeo, ó. Parte motora, parte sensitiva que se ramifica em 3, né, porções aqui. Bom, aí bem aqui, ó, no sulco bulbo, opa, deixa eu entrar um pouquinho mais, pronto. No sulco bulbopontino aqui, ó, a gente vê o sexto par, que é o abducente, ó. Sexto par, abducente. O sétimo, que é o facial, tá? E o oitavo, que tá do lado dele aqui, ó. O oitavo aqui, ó, que é o vestíbulo coclear. Aqui, pronto. Esses 3 nervos aqui, sexto, sétimo e oitavo, eles estão saindo entre a ponte e o bulbo, mas os núcleos deles estão situados dentro da ponte. Então, dentro da ponte a gente tem o núcleo do nervo abducente, o núcleo do nervo facial e o núcleo do nervo vestíbulo coclear. Dá uma olhadinha nos núcleos, é bem aqui, ó. Olha essa imagem aqui, tá? E aqui a gente observa, ó, núcleo coclear e o núcleo vestibular é o mesmo nervo, o nervo vestíbulo coclear, é o oitavo par. Aqui a gente vê o sétimo núcleo do nervo facial, de um lado e do outro. Tá aqui o núcleo do nervo trigêmeo, né, também aqui, ó, quinto par. Então eu tenho quinto, sexto, sétimo e oitavo par, são os nervos cranianos que que emergem ali ou da ponte ou do sulco bulbopontino e que tem seus núcleos situados dentro da ponte, né? E aqui a gente vê, ó, o sexto, né? Sexto par bem aqui. O que esses nervos fazem, né? Vamos lá. O quinto eu já falei. Vamos pro sexto, que é esse nervo bem aqui, ó. Ó, gente, o sexto par de nervo craniano, ó, ele tá saindo aqui, ó, entre a ponte e o bulbo, no sulco bulbopontino. Esse aqui é o sexto par. É o nervo abducente. Então, o abducente, ele faz o olho olhar para fora, tá? Então, ele vai fazer a inervação do reto lateral dos olhos. Então, tá envolvido com o controle ocular, né? Junto com o óculo motor que a gente já falou. E o troclear, que é um outro nervo craniano que está saindo lá na porção posterior do mesencéfalo. Tá bom? Muito bem, muito bem, muito bem. Esse aqui é o sexto. O sétimo, vamos ver o sétimo aqui, ó. Olha o sétimo aqui, gente, também saindo do sulco bulbopontino, ó. Sétimo par. E o sétimo se espalha pela face, como vocês podem perceber, ó. E basicamente, o sétimo par, que é o nervo facial, ele é um nervo que controla músculos da face. Não confunda, o trigêmeo controla os músculos da mastigação. O facial vai controlar somente os músculos da expressão facial, que são os músculos que estão associados ao esqueleto do crânio e à pele. E quando eles contraem, eles puxam a pele e a gente tem então as nossas expressões faciais. Tá? Então, o nervo facial é importante para a expressão facial. Essa é a parte motora dele. Mas ele também inerva a língua, tá? Ele inerva as papilas dos botões gustativos da língua. Então, a parte sensitiva do nervo facial vai ser responsável pela gustação. 2/3 anteriores da língua são inervados, né? Os seus botões gustativos são inervados por este nervo, portanto, a parte sensitiva é de função gustativa. Já o oitavo par, ó, o oitavo par é esse bem aqui, ó. Também saindo do sulco bulbopontino, o oitavo par, o vestíbulo coclear, e ele vem para cá, ó, para a orelha. Ó, então aqui a gente está vendo a orelha externa, né? Aqui, ó, a orelha média, os ossículos da orelha média, e aqui a orelha interna. Da orelha interna a gente tem nervos saindo dos canais semicirculares aqui, né? Que é a parte vestibular,
E aqui, ó, saindo da cóclea, a gente tem a parte coclear do nervo vestíbulo coclear. Então, isso aqui que é amarelinho que você tá vendo é o nervo vestíbulo coclear. Ele vai levar a informação da posição da cabeça para o cerebelo, essa é a parte vestibular, e a parte coclear vai levar a informação auditiva. Eu tenho aqui no canal uma aula sobre fisiologia da audição, vale a pena você entender como isso funciona. Mas o núcleo desse nervo está situado também na ponte, tá? Então, a gente pode atribuir as funções da ponte às funções dos seus nervos, já que os núcleos desses nervos estão situados lá dentro. Então, a ponte é responsável pelo controle da respiração, por causa do centro apnêutico e pneumotáxico. Ela é responsável pelo ciclo sono e vigília, pela atenção, pela aprendizagem, né? Por conta que ela tem ali as formações reticulares, né? Pontinas, e é responsável pela gustação, porque tem ali o núcleo do nervo facial, pelo controle da musculatura para mastigação, porque tem ali o núcleo do nervo trigêmeo, pela sensibilidade da face, porque tem ali o núcleo do nervo trigêmeo também, é responsável pela audição e por levar informações de posição da cabeça ao cerebelo. E é uma localização estratégica, já que o cerebelo está bem próximo da ponte. Além disso, como a ponte está no meio do caminho, por elas vão passar neurônios que estão subindo para o cérebro, que fazem parte das vias protopáticas e epiriquíticas, né, que são vias sensitivas, levando informação de sensibilidade do corpo inteiro. E aqui a gente vê, por exemplo, ó, aqui neurônios subindo, lemnístico medial, é uma via sensorial que está subindo, levando informação para o cérebro sobre tato, por exemplo, né? É uma via característica. E a gente tem também neurônios que estão descendo do cérebro e indo para a medula, para controlar o movimento voluntário, por exemplo, que são as vias piramidais, né? O trato córtico-espinhal. O mesmo que desce ali no mesencéfalo vai descer pela ponte para chegar na medula espinhal. E aí a gente vê também aqui, ó, as fibras do trato piramidal, que são neurônios descendo, fazendo o controle motor voluntário pra gente. Se você não entende muito esse negócio de via subindo, via descendo, você tem que assistir uma aula minha sobre medula espinhal, vias ascendentes e vias descendentes, que também está disponível no canal. E é isso, galera. Essa é a ponte. Existem alguns probleminhas relacionados à ponte que vale a pena você conhecer. Por exemplo, existe um problema chamado de neuralgia do trigêmeo, que é uma dor horrível, muito intensa, que a pessoa sente na cara, no rosto. Isso acontece por causa de diversos fatores. Um deles é o estresse. A pessoa amanhece com o rosto muito dolorido. É uma hipersensibilidade do nervo trigêmeo. Está relacionado com a ponte, porque o nervo trigêmeo está lá na ponte, né? Outro problema muito comum é a paralisia facial. Paralisia facial pode acontecer quando você tem uma compressão do nervo facial, e aí isso já é externo à ponte, mas também pode acontecer uma paralisia facial por uma lesão no núcleo do nervo facial, que está situado dentro da ponte. Aí o indivíduo vai ficar com parte da face com a musculatura totalmente relaxada e, consequentemente, aquele aspecto como se o rosto estivesse derretendo. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula de tronco encefálico, ponte especificamente. Na semana que vem, vamos falar sobre o bulbo. E antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que se você quiser ter um curso de neurologia e neurociência bem específico, bonitinho, para você aprofundar os seus conhecimentos clínicos, né? Conseguir raciocinar, né, utilizando os seus conhecimentos básicos de neurociência, conseguir levar isso para a vida real, eu tenho um curso de sistema nervoso que você pode se inscrever. E excepcionalmente esse mês nós estamos com 30% de desconto no Black Friday. Basta você colocar ali o cupom de desconto na hora da compra. Eu vou deixar disponível o link lá abaixo e você pode também ver esse cupom de desconto que eu vou também deixar disponível para vocês na descrição do vídeo. Bom estar com vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.